Amém, que noite agradável, amém, irmãos? Quero convidar você para o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E como oração, eu quero convidar a Érica para nos ajudar, para cantarmos o 102. Fala minha alma, Cristo. Mesmo assentados, eu queria que você fizesse essa oração por iluminação através dessa canção. Segredo ao meu ouvido. Amém? Vamos cantar essa canção, depois leremos. Aliás, vamos ler primeiro uma porção do Evangelho e depois cantamos essa canção. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 1º ao 8º versículo. Achou? Achamos? Disse assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha a ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, tem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar através da canção Fala minha alma, ó Cristo. Fala minha alma, ó Cristo, fala com teu amor. Segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Mas eu bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Fazem suave murmurar, na cruz verti o sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para no reino eterno a vida abreviar. Faze-me ouvir bem manso e em suave murmurar, na cruz verti teu sangue
ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso e em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Amém. Que o Senhor Jesus ouça a nossa oração. A proposta de olharmos esse texto nessa noite é entendermos que Jesus é o Deus que gosta de ouvir orações. Amém, irmãos? Estamos diante de um texto em que o ambiente aqui é muito parecido com os nossos dias. Talvez a proposta desse texto seria como caminhar e sobreviver em dias de hostilidade. Como é que a gente faz para suplantar e sobreviver em dias hostis? Estamos vivendo tempos de muita hostilidade. Dependendo da sua postura, dependendo da sua roupa, dependendo do que você pensa, você pode ser cancelado, você pode ser lixado publicamente. O ambiente que está aqui, irmãos, é Jesus indo para Jerusalém. E ir para Jerusalém é ir para um lugar de muito confronto, de muita hostilidade. Tudo bem? Você sabe do que eu estou falando? Você já conviveu com pessoas hostis? Já teve que ir para um lugar na segunda-feira que te dava um negócio no estômago? Eu trabalhei uma época num lugar, não vou falar porque de vez em quando tem gente na internet, mas que a segunda-feira eu chegava primeiro que todo mundo, ia para o banheiro, me ajoelhava na privada, não para vomitar, que dava vontade, mas era para orar e dizer: Senhor, me guarda nesse dia, porque esse povo aqui é pior que eu, Jesus. Sabe do que eu estou falando, irmão? Irmã? Às vezes a nossa casa é esse ambiente de hostilidade, os trânsitos, a cidade, as superpopulações. O contexto aqui é muito semelhante. Jesus está indo para um local de hostilidade. Quem está registrando isso é Lucas. E Lucas registra isso no ano 80. Se passaram quase 50 anos da morte de Jesus. A hostilidade aumentou, a esperança já não estava na boca do povo, as pessoas já não tinham mais certeza, as pessoas estavam fazendo assim, o que nós acabamos de cantar: abrevia, Senhor, a tua vinda. Esse hino tem um momento da canção que o autor do hino diz assim: abrevia a tua volta, Jesus, porque senão a gente não vai aguentar. E Lucas faz questão de registrar nos últimos versículos dizendo: quando eu voltar, quando Cristo Jesus voltar, haverá porventura fé na terra? Sabe por quê, irmãos? Porque a hostilidade tende a crescer e a crescer e a crescer, e a cada vez mais as pessoas serem hostis. As pessoas invadem as redes públicas e privadas dos outros para dizer: você é um idiota, você não sabe o que você está falando. E assim estão vivendo esse tempo que não mudou. O nosso tempo está assim. Na fila do pão, na fila do supermercado, se você falar alguma coisa que não agrade a pessoa, você pode ser agredido. E o que está acontecendo aqui então, meus irmãos e minhas irmãs, é que todas as vezes que nós passamos por hostilidade, todas as vezes, desde a escola, desde os primeiros anos escolares. Eu sempre fui um menino muito bonito. Eu estava esperando essa reação só para ver se vocês estão aqui. Eu era igual o Pedro, assim, lindão. E quando a gente é bonito, a gente arruma muito inimigo.
Aí você vai gritar, mas você é feio. É porque isso aí está na internet, né? E aí eu vou dizer, arrumei mais um inimigo. Mas tem gente que passa por hostilidade na escola. Gente que do nada não vai com a sua cara. E todas as vezes, irmãos e irmãs, que nós passamos por grandes hostilidades, por grandes indiferenças, nós queremos a intervenção de Deus. Nós queremos que Deus entre na jornada e resolva e mostre para nós e para o outro que nós somos o escolhido, o querido, a menina dos olhos de Deus. A Gisele sempre falava isso, não mexe comigo não, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Se mexer comigo, você não sabe o que vai acontecer com você. E na verdade, às vezes nós temos essa expectativa. A gente quer que o nosso chefe, aquele algoz que fica nos perseguindo, a gente quer que Deus revele para ele e diga assim: chefe, chefe, por que persegues a minha serva? E a gente quer ver o cara se quebrantar e chorar. Talvez não seja um pouco da sua verdade, mas todas as vezes que estamos passando por ambientes áridos, nós queremos a intervenção de Deus. E Jesus está indo para Jerusalém, ele sabe o que significa ir para este lugar de hostilidade, e ele para e ele conta uma parábola, ele conta uma historinha, e nessa historinha Jesus quer ensinar algumas coisas, e eu queria olhar duas coisas nessa historinha que Jesus está falando, porque hostilidade é o que assola a igreja, e é o que está proposto para nós nesses dias. Tudo bem? Tudo bem, irmãos? É um tempo em que se posicionar como cristão é ser às vezes inocente, bobo, idiota. Tem gente dizendo que a sociedade brasileira, a nação brasileira está do jeito que está porque os crentes são, no mínimo, burros. Desculpa falar assim de um jeito tão baixo, mas o mundo está muito mais hostil. E é diante desse cenário que Jesus para, olha para os seus, e Lucas diz assim, a parábola sobre o dever, sobre a obrigação, sobre a necessidade, sobre a inegociação, não é flexível, é obrigação de orar sempre e nunca, nunca, você sabe o que quer dizer a palavra nunca? Nunca, é nunca, uma palavra enorme, nunca esmorecer. E no que eu aprendi com o coral, nunca, meu mestre, cessarão meus lábios. A gente canta cada coisa para Jesus. Nunca, meu mestre, cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória. Nunca, e Jesus está dizendo nunca, nunca esmorecer. E aí ele vai contar a parábola que nós acabamos de ler. Na parábola tem dois personagens: a viúva que está sofrendo hostilidade e o juiz que é extremamente hostil, um homem iníquo, um homem que não está preocupado com as pessoas, ele está vivendo o seu jeito de viver, recebendo as regalias de ser um juiz, de ser um homem influente na sua sociedade. E Jesus está dizendo para nós olharmos para esses dois cenários e orar. Amém, irmãos? Então você precisa orar. Quando, pastor? Só no vigia e ora? Não. Sempre e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Ah, pastor, mas que tipo de oração? Aí um dia a gente fala sobre isso. Mas eu queria que você olhasse algumas coisas que o texto está ensinando para nós. Se na parábola do versículo 2 a 5, Jesus começa a falar que tinha uma viúva. Tinha uma viúva que ficava o tempo todo importunando o juiz. Ela dizia: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, irmão, irmã, que Deus sabe da hostilidade que está posta para a humanidade. Jesus sabe que o tempo é hostil. Jesus sabe que os nossos filhos correm riscos. Jesus sabe que andar por aí é perigoso. Jesus sabe que ter que fazer as coisas que temos que fazer, corremos riscos. Só que Jesus está dizendo que nós precisamos entender que temos um Deus que sabe sobre nós, que sabe sobre o nosso sofrimento, que sabe sobre as nossas lutas. Amém, igreja?
A primeira coisa que eu queria que você entendesse no seu coração: qual é a hostilidade que está batendo na sua porta? Nenhuma, pastor. Irmão, desculpa, mas estamos vivendo um tempo social muito difícil. Se você não está percebendo a hostilidade dos dias, é porque você está um pouco fora do contexto do planeta, do mundo. As pessoas estão odiosas, irascíveis. E Jesus está dizendo: eu sei exatamente dos tempos, eu não tiro o olho dos tempos. E Jesus nessa parábola está dizendo: observe essa mulher e observem esse juiz. Ao observar a mulher, Jesus está dizendo: você é igual a essa viúva. Você acha no seu coração que você não tem mais ninguém. Ser viúva nesse período é não poder trabalhar, é não ter o que comer, é não ter espaço social, é não ter voz. Eu não sei você, irmão, mas eu queria ter voz social, eu queria ter uma voz profética sobre a nação, eu queria poder dizer para a cidade de Carapicuíba, para a cidade de Osasco: ei, nós confiamos num Deus que sabe, que cuida, que controla. Vamos parar com essa guerra, vamos parar com essa confusão, com essa hostilidade. Mas nós não temos voz profética, não temos às vezes audiência dentro de casa. A gente quer convencer o filho, quer convencer o neto, quer convencer o vizinho, e eles olham com hostilidade e dizendo: sabe de nada, inocente. E a primeira coisa, então, irmão, irmã, que o texto está dizendo para mim e para você, é que Jesus está dizendo: você é semelhante a essa viúva. E qual o problema de ser semelhante a essa viúva? Porque essa viúva está importunando tanto, que o juiz que não liga para Deus, o juiz que não liga para homens, o juiz que só olha para si, ele foi obrigado a olhar para a mulher e dizer: lá vem essa mulher, oh meu Deus, lá vem essa mulher, lá vem essa... Ele já sabia quem era essa mulher. E Jesus está dizendo que mesmo nós, sem voz profética, sem autoridade às vezes, que nós gostaríamos de exercer, Jesus está dizendo que a pessoa que ora, a pessoa que está em fervente oração, em contínua oração, ele é conhecido nas regiões celestiais. Eu não sei se você percebeu o que você cantou aqui, mas nós cantamos aqui: ser conhecido de Deus, marcado por transformação. A pessoa que ora tem esse poder que opera em nós. Amém, igreja? Então a primeira coisa do texto é: não se preocupe de ser parecido, de ter a mesma trajetória da viúva. Jesus sabe da hostilidade dos tempos. E nesse paralelo, irmãos, irmãs, talvez, como viúva, a gente fica indignado, a gente fica rebelde. Se coloca no lugar da viúva. Perdeu o marido. Quando a gente perde o marido, a gente perde alguém que a gente ama muito, precioso demais, presente de Deus. Amém, irmãs? Coisa linda que Deus deu para nós. A gente nem merecia o marido que tem. Amém, irmãos? Porque se a sua mulher não acha esse do você precisa orar mais. E o texto está dizendo que essa mulher poderia e teria legitimidade de se rebelar, de ficar na indignação e dizer: como é que o Senhor soberano sabe que eu não posso ficar viúva nessa sociedade, e o Senhor permite que meu marido morra, e agora eu estou aqui à mercê, sozinha. E Jesus está dizendo que a oração nos tira da rebelião. A oração é a única coisa capaz de nos tirar de um espírito de rebeldia. Os irmãos entenderam? Porque toda vez que a gente não ora, eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado, que nem força para orar eu tenho. Aí é que você tem que orar, porque Deus está dizendo que as pessoas que não oram, as pessoas que querem, porque a gente vai legitimando as nossas fraquezas, a nossa rebeldia, e nós não podemos nos rebelar contra o Senhor. Amém, igreja? Nós, na qualidade de viúvas, precisamos orar continuamente, sem cessar. A oração tira os homens e as mulheres, é a única solução, irmão, nem por força, nem por violência, mas pelo poder de Deus que habita em nós. É só assim que a gente consegue romper as estruturas das trevas.
É só assim que a gente consegue convencer o filho, é só assim que a gente consegue convencer o marido, é só assim que a gente consegue transformar o contexto em que nós estamos. Às vezes a gente quer resolver na força do braço, a gente quer resolver no poder do grito, na capacidade que a gente tem, a nossa eloquência, e Deus está dizendo, você só vai se enroscar. A oração é esse lugar, e Jesus está dizendo, olhe primeiro para a viúva, e observe como a viúva está, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. O juiz que não liga para ninguém, para nada, ele fala, eu preciso tirar essa mulher do meu pé, só para eu ficar em paz. Os que perseveram na doutrina, diz o texto de Apocalipse, ao vencedor darei a coroa da vida eterna. Sabe quem é o vencedor? O vencedor é aquele que está olhando para a hostilidade, que está olhando para os tempos e está dizendo, Senhor, olha para a minha causa, olha para a causa da minha casa, olha para os meus filhos, olha para a minha igreja, olha para o meu povo, e Deus vai derramando amor, e a gente não para de orar. Amém, irmãos? Eu queria te convocar para esses dias. Temos 15 dias aí do povo ficando cada dia mais louco, cada dia mais maluco, achando que precisamos convencer o outro, porque senão a nação vai se perder. E eu queria dizer para você, nada fugiu do controle de Deus. Nós vamos orar até Deus colocar paz no nosso coração. E a minha oração nesses dias é, Senhor, não permita que as coisas piorem ainda mais, porque Deus tem falado para nós aqui, irmãos, que às vezes Deus permite que as coisas piorem, só para a gente orar mais. Então antes de piorar, eu já vou orar para que Deus, Senhor, eu quero entender que eu já cheguei no fundo do poço, e daqui é só para cima. Amém, igreja? A segunda coisa que está no texto é que nós precisamos, versículo 4, fala que a mulher insistia e ele por algum tempo não quis atender, o juiz não quis atender, mas depois falou, eu não temo ninguém, então eu não tenho problema, vou atender essa mulher. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, irmãs, que nós precisamos ter paciência. Amém? Paulo, escrevendo para os romanos, vai dizer que a paciência produz, a tribulação produz paciência, a paciência produz a perseverança, e a perseverança produz fé. E a única coisa que agrada a Deus é fé. Os irmãos entenderam? Você precisa de paciência, não permita que a rebeldia, que a indignação tome conta dos seus dias. Amém, igreja? Como é que faz, pastor, para não ficar indignado, para não enlouquecer, para não querer ir lá e quebrar tudo? Ora. E todas as vezes que a indignação, a resiliência, a hostilidade querer tomar conta dos seus lábios, ore, de joelhos, rosto na terra, dobre os seus joelhos, ore, chore na presença do Senhor. E a segunda coisa, irmãos, é Jesus olhando para o juiz, que são os versículos 5, 6 e 7. A segunda coisa é que o José está anotando, né? Mas uma coisa importante para nós caminharmos para o desfecho dessa reflexão sobre oração é que Jesus está dizendo que pelo muito insistir dessa mulher, o juiz teve que atender. E aí diz o versículo 6, então disse o Senhor, considerai o que este juiz iníquo está fazendo. Ele está falando assim, olha para o homem iníquo, olha para o policial corrupto, olha para o homem mais perigoso, olhe para aquilo que você diz assim, se for esse político, eu vou dar um tiro na minha cabeça, eu vou embora, eu vou para outro lugar. E eu não quero falar de política, irmãos, eu só estou dizendo porque tem gente que está tão assolado, que assim, se meu marido for embora, se o meu filho não sair dessa situação, se eu perder isso, Jesus está dizendo, olhe para esse lugar da iniquidade. E se você olhar para esse lugar da iniquidade, dependendo da forma como você olha, você vai ver a grande mão de Deus. Os irmãos entenderam a provocação?
Deus está fazendo você orar. Os irmãos entenderam? Porque Deus está dizendo assim: olha, eu não sei como você vai resolver. Como é que você vai resolver o problema da nação? Como é que você vai resolver o problema do seu trabalho? Como é que você vai resolver o problema da sua vizinhança? Você tem dinheiro, você tem recursos suficientes. Ainda que tivesse, você ia conseguir resolver. Então Jesus está dizendo: olhe para o juízo iníquo e tire uma lição. Qual lição? Senhor, é a sua mão soberana que pode mudar o trajeto e a rota das coisas. Amém, irmãos? Enquanto Deus não resolver, não pare de orar. E depois que Deus resolver, você ora mais, agradecendo, feliz, e você vai dizer: até que Cristo Jesus nos chame, ou recolha a sua igreja, ou volte, nós vamos caminhar de joelhos, com lágrimas nos olhos, para nem enxergar o que está acontecendo. Amém, igreja? Essa é a provocação de Jesus. Jesus está dizendo que Ele se agrada, Ele gosta de gente que ora. Ele se importa, é o Deus que gosta de oração, diferente de outras religiões, que quer charuto, que quer pipoca, que quer cachaça. Tem religião que quer dinheiro, tem religião que quer sacrifício, tem religião que quer meditação e respiração. Fique em silêncio. Jesus está dizendo: eu quero nada disso a você, eu quero um relacionamento, eu quero que você fale comigo, eu quero que você diga, eu quero que você se exponha. Amém, irmãos? E eu não sei se você entende como é lindo isso, porque é um Deus que quer isso, é um Deus que quer conversar, num tempo em que as pessoas não querem conversar, num tempo em que você está conversando e a pessoa está aqui, fala: olha para mim, eu tenho déficit de atenção, se você não olhar para mim eu fico doido, para de conversar comigo e ficar no celular. E Jesus está dizendo: ei, Marcos, que bom que você gosta de olhar no olho, porque é assim que eu gosto de me relacionar com os meus. Observe o juízo iníquo. E irmãos, irmãs, para eu concluir a nossa reflexão nessa noite, Jesus está dizendo que para a nossa vontade, para os nossos desejos, Ele é a resposta, Ele é a solução. E aí vem então a provocação de Jesus. A provocação de Jesus é: se o juiz iníquo é capaz de parar o que está fazendo só para parar de perder a paciência, quem dirá Deus, que é um Deus de amor? Você acredita que Deus é um Deus amoroso? Você acredita que Deus sabe da hostilidade que você está passando? Ou você acha que Deus está alheio aos dias? Inflação, dinheiro cada dia mais curto, a gente com medo, guerra fora do mundo que afeta as nossas vidas. A gente olha para as universidades e academias, que é um ambiente que eu trafego, e olho e falo: Senhor, eu não quero que minha filha estude nesse lugar, nem nesse lugar, nem nesse lugar. Vai estudar onde então? Vixe, Jesus, eu posso ensinar ela? Não pode, você não pode. Você vai ter que confiar, e a escolha que ela fizer, eu vou abençoar. E aí o texto está dizendo, aí Jesus está dizendo: se você acredita que Deus é capaz de cuidar, de se importar, de inclinar os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, Ele vai dizer: você acredita mesmo? Acredito, pastor, claro que acredito. Porque a pergunta que Lucas registra é: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que Lucas registra essa frase? Será que haverá fé na terra? Sabe por quê, irmãos? Porque a rotina, o cotidiano vai afastando a gente de orar. A gente já não ora mais, a gente já não gosta mais de ouvir louvor. Quando a gente está magoado, chateado, a gente já não ouve mais louvor. Porque ouvir louvor é dizer: não, eu louvei, eu levantei a mão e as coisas não mudaram, as coisas não melhoraram. Quer saber? Eu não vou mais ouvir música, aí eu já não canto mais. E essa semana, irmãos, eu tive que enterrar meu tio-avô, que era referência de pai para toda a minha família. João Camilo morreu na quarta-feira, enterramos na quinta. E os últimos 6 meses de vida do meu tio-avô foi em silêncio. Perdeu a filha, descobriu algumas coisas, alguns pecados que estavam assolando, e ele ficou em silêncio. Um homem que amava cantar, parou de cantar. Às vezes,
diz o Salmo 76, quando o povo de Babilônia olhou para a gente e queriam que a gente cantasse. O povo que estava oprimindo, canta aí uma canção, e o povo não queria mais cantar, não quero mais ir no culto, não quero mais me juntar, não quero mais orar. E aí Jesus está dizendo, é por causa disso que eu faço a pergunta, se você confia em mim, haverá sim. A resposta para Jesus é, se depender de mim, Jesus, vai ter fé na terra. É Abraão discutindo com Deus sobre a população lá em Sodoma e Gomorra, e ele fala, Senhor, se tiver 50, o Senhor tira a sua fúria, e Deus fala, tiro. Se tiver 30, e Abraão vai negociando, até ele entender, e Abraão fala, Senhor, só tem eu e minha família. Amém, irmãos? Eu quero encerrar, porque nós estamos em assembleia, e tenho certeza que nós oramos, a obra do Senhor não vai parar, não vai melindrar, nós vamos avançar enquanto reino, amém, igreja? E a pergunta de Jesus nessa noite é, para um Deus que gosta de ouvir oração, você vai orar? Haverá porventura fé na terra? Eu estou tão desanimado, eu estou tão desiludido, estou tão desapontado. Pois é, meu irmão, pois é, minha irmã. E a solução, a alegria, nós cantamos aqui, o hino diz, dá-me alegria e gozo, prazer na oração. Os irmãos lembram desse refrão? Concede-me alegria e gozo na oração. Deus quer encher o nosso coração de alegria, e a nossa alegria é poder dizer para Deus, inclusive das nossas insatisfações, das nossas indignações, das nossas raivas, Cristo Jesus, o melhor psicólogo do mundo, está apto. Economize seu dinheiro. O pastor está contra os psicólogos. Não. Só quero dizer para você que Jesus tem prazer em ouvir a sua voz. Apocalipse 8 vai dizer que Deus para tudo para ouvir a oração dos santos. A minha provocação e a minha proposta para esses próximos dias é que você toda vez que alguém te irritar, você ore. Amém? Você vai orar muito ou vai orar pouco? Ou você vai ser o motivo de oração do outro? Lá vem o pastor Marcos, deixa eu orar. Senhor, que o Senhor repreenda esse homem. Meu Deus, quando eu chego em casa, a Gisele fala, vamos orar, gente. Que Jesus tenha misericórdia do seu povo, que a gente encontre alegria na presença de Deus. Amém, irmãos? Quero convidar você a baixar sua cabeça e fazer o que foi pedido por Jesus nessa noite. Quero que você aí do seu lugar se disponha, que você ore. Vou permitir e pedir que você ore por um tempo. Se quiser elevar a sua voz, se quiser orar em silêncio, mas ore. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos por essa noite, por esses dias. Como é bom saber que o Senhor tem caminhado junto com a sua igreja. Desde a antiguidade, o Senhor é esse Deus que foi coluna de fogo, que foi nuvem, que foi caminho, que foi referencial, que foi manancial. O Senhor é o Deus que vinha ao cair da tarde conversar com Adão, com Eva. É o Deus que sempre quis e tem prazer no relacionamento com os seus. É o Deus da graça irresistível que quebra em nós toda a resistência e de forma mansa, tranquila, quer acalmar os nossos dias, os nossos corações. Por isso, Cristo Jesus, a tua igreja está aqui, Senhor, em silêncio, outros com a mente em ti,
outros com os corações nos trabalhos, nas preocupações, nos anseios. E nós queremos responder a tua pergunta, se haverá porventura fé na terra. Derrama sobre nós, Senhor, essa perspectiva da fé. Coloca no nosso lábio motivos de oração, nos faz lembrar, Senhor, nos faz lembrar dos enfermos, nos faz lembrar da sociedade, nos faz lembrar dos males que assolam esta nação, este mundo. Nos faz lembrar da tua igreja, Cristo Jesus, nos faz lembrar dos santos. Tua palavra diz que a igreja primordial orava e preservava a vida dos santos. Nos faz, Senhor, orar para além das nossas casas, para além dos nossos filhos. Queremos, Pai, em nome de Jesus, ser despertado pelo Teu Santo Espírito para sair do conforto. Desperta a Tua igreja na madrugada. Desperta a Tua igreja no decorrer do trabalho, no trânsito, na hora da indignação. Que possamos colocar Cristo Jesus como centro, até nos parecermos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ouve o clamor do Teu povo. Senhor, quero lembrar da dona Esther, que está no hospital, teve um acidente, está esperando cirurgia, já vinha lutando com a saúde. Quero lembrar do presbítero Simei, do presbítero Sidney, de tantos irmãos, de tantas irmãs, da nossa irmã Sara, de tantos filhos e filhas que só têm a oração como recurso. E que maravilha ter este recurso. Desperta a Tua igreja, Senhor, para entendermos que a oração é este ícone capaz de sustentar os filhos, capaz de manter o emprego, capaz de manter todas as coisas, pelo Teu amor e pela Tua soberania. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, essa capacidade, esse poder de estarmos na Tua face. Afasta de nós, Senhor, o cansaço, a preguiça. Tira de nós, sara o nosso coração indisciplinado. Sara a nossa alma que está ferida. Sara, Senhor, o nosso coração que já não tem mais prazer. Já está fatigado, Senhor, de tanto militar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, assim como o povo teve que segurar a mão de Moisés, porque ele já não suportava mais ficar com as mãos estendidas, e o povo teve que segurar a mão de Moisés para que as serpentes não ferissem mais o povo. Senhor, levanta homens e mulheres nessa noite, para que possamos sustentar a mão do outro em oração, até que Cristo Jesus possa vencer as hostes malignas, e todo o poder está sobre o seu domínio, toda a ação está sobre Cristo Jesus, e o Senhor quer usar a Tua igreja. Então, Senhor, desperta o nosso coração, nos levanta, Senhor, com poder e glória, Senhor, para o Teu nome. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos?